Vamos falar sobre o filme Dias Perfeitos. Esse filme, que foi recentemente concorreu ao Oscar de filme estrangeiro, esse filme tão especial, ele se dá a muitas abordagens filosóficas. Ele propõe nos detalhes, se nós paramos para ser detalhistas, quem produziu o filme foi muito detalhista. É necessário que quem assista tenha o mesmo espírito de detalhismo, para poder chegar às entrelinhas e perceber ali uma mensagem filosófica muito interessante. Tipo do filme que a gente tem que assistir mais de uma vez, observar com cuidado, porque não há nenhuma sugestão ali em vão. Muitas coisas interessantes para serem analisadas. Dias Perfeitos, do diretor alemão Wim Wenders. Essa foi uma história interessante porque um bairro de Tóquio, ele fez uma reforma nos banheiros públicos, no sentido de que nenhum era igual ao outro e cada um deles obedecia uma estética, uma arquitetura particular. E convidaram esse diretor alemão para fazer um documentário sobre os banheiros desse bairro de Tóquio. E ele preferiu fazer um longa-metragem. E um longa-metragem que chegou a ter um sucesso enorme em Cannes e depois em Hollywood, ou seja, ele tomou esse tema singelo e fez um filme de muita profundidade. Esse Wim Wenders, ele comentava um pouco a respeito do filme, fez alguns comentários interessantes que eu vou inserir para vocês no decorrer da palestra. Em primeiríssimo lugar, o que é perfeição? Será que ela é possível? Primeira coisa que a gente se pergunta, né? Como assim dias perfeitos? O que é perfeito no mundo manifestado? Nós sabemos que tudo é dual, tudo é uma mistura de um e do outro, como dizia Platão. Então todas as coisas têm a sua dose de luz e sua dose de sombra. Porém há uma consideração em relação a essa coisa da perfeição, que nós vamos fazer, que vocês vão ver que é muito pertinente, que é o seguinte. Imaginem que cada ser humano, toda a humanidade, tenha um ideal, ou deveria ter. E esse ideal, saibamos ou não, é um só para toda a humanidade. Várias vezes as pessoas me perguntam, como eu encontro o meu ideal? Resposta simples, você é um ser humano? Sim, então está escrito o seu ideal. O ideal do ser humano é a busca de valores, virtudes e sabedoria. E o encontro desses valores, dessas virtudes, dessa sabedoria, na maior expressão que você possa. Ou seja, o mais completo que se possa imaginar enquanto ser humano. Eu sempre recomendo às pessoas um exercício que é bem estoico, que é você colocar a sua imaginação no último dia da sua vida. Marco Aurélio, imperador estoico, ele falava sobre isso, né, para a gente tomar a morte como conselheira. Imagine nesse último dia que tipo de ser humano você quer ser. O que você quer ter construído ao longo da sua vida? Porque aí é a sua obra-prima, é o que você trabalhou para construir ao longo da vida. Que atributos, que virtudes, que tipo de comportamento você quer ter adquirido nesse momento? E quando olhar para trás, que trajetória, que trilha você quer ter deixado no mundo? Uma trilha luminosa? Que tipo de trilha, que rastro você quer ter deixado no mundo? Pode parecer um exercício de imaginação meio exótico, mas é fundamental a gente tomar de vez em quando a morte como conselheira, para termos uma noção de qual é o nosso produto final. É como se você entrasse numa empresa que produz uma coisa que ninguém sabe o que é. E todo mundo vai jogando forças para lá e para cá aleatoriamente, tempo para lá e para cá aleatoriamente, e ninguém sabe se está próximo ou distante do final, porque não tem final. Isso é no mínimo um absurdo. E esse empreendimento que é a vida, ela também deveria ter uma obra-prima, uma obra final, para onde nós alçamos toda a nossa expectativa, para onde nós lançamos o nosso olhar. Esse é o meu ideal e eu quero chegar o mais perto de lá que eu possa. Aí sim, você tem um ideal, você pode começar a falar de perfeição. O que seria a perfeição nesse contexto? No dia de hoje, dadas as limitações que eu tenho nesse momento, qual é a maior proximidade que eu posso ter desse ideal da minha vida como um todo? As decisões mais parecidas, o comportamento mais parecido, qual é o mais próximo do perfeito que eu posso chegar no dia de hoje? Você vai ter um dia perfeito em relação ao dia de hoje, entendem isso? O melhor que se pode fazer nesse momento. E é interessante porque quando a gente pratica as virtudes, elas vão se aperfeiçoando com a prática. Então, se hoje eu exerço a maior bondade, a maior fraternidade, a maior amor que eu tenho, amanhã eu tenderei a ter mais. E amanhã será um dia mais perfeito. Cada dia será perfeito perto daquilo que eu posso fazer, perto da perspectiva que eu tenho nesse momento.
Ou seja, é uma perfeição circunstancial. Num mundo onde as coisas vão crescendo ou deveriam crescer, cada dia eu faço o meu melhor. E isso é perfeito. Eu coloquei aqui duas situações para vocês imaginarem. Um aprendiz que está começando a desenhar. Sei lá, ele faz uma semana de aula de desenho. E aí ele faz um esboço e entrega para o professor. Esse professor não pode dizer para ele: o que você fez é perfeito para um aprendiz de uma semana. Pode, né? É perfeito. Considerando a habilidade que uma semana de estudo dá, o que você fez é o máximo de possibilidades que você poderia fazer, considerando o tempo que você tem. Você pode dizer, por exemplo, que um par de luvas é perfeito para uma criança de 7 anos. Esse par encaixa perfeitamente na mãozinha dela. Já não será perfeito quando ela tiver 8 anos, porque ela está crescendo. Mas ele atende à sua necessidade no dia de hoje, portanto é perfeito. Então existem sim dias perfeitos, simplesmente aquele dia onde você dá o máximo da sua possibilidade em direção ao seu ideal de vida, mas considerando as limitações que você tem no dia de hoje. E a gente só alcança esse ideal somando dias perfeitos na direção dele, porque dias imperfeitos não vão me aproximar, vão me afastar. Quando eu dou o meu melhor, quando eu estou inteiro naquilo que eu faço. Carl Jung, ele tinha uma expressão que eu gosto muito de usar, que é corpo e mente juntos. Eu diria até um pouco mais, corpo, mente e alma juntos, em tudo aquilo que a gente faz. Estarmos inteiros naquilo que fazemos, buscando o nosso ideal no máximo limite das nossas possibilidades. Isso é uma perfeição, não absoluta, mas uma perfeição relativa ao momento em que você está vivendo. Portanto, isso de que não existe perfeição é uma coisa um pouco duvidosa. Nós temos que considerar do que estamos falando. Todos nós podemos almejar um dia perfeito. E todos nós podemos alcançá-lo. Isso não é nada do outro mundo. Significa o melhor de mim para o dia de hoje. E é exatamente o que esse filme vai propor, né? Ele mostra alguns dias, poucos, não sei dizer quantos, não recordo agora, dias absolutamente perfeitos. Você não encontra uma falha. Você não encontra algo que ele tenha deixado de qualquer maneira. Desde o momento que ele desperta até o momento que ele vai dormir, ele vai ao máximo das suas possibilidades, para ser coerente com seus valores, para dar o seu melhor em cada coisa que ele faz. Portanto, acaba sendo um aprendizado, de um esforço contínuo. Nós achamos que um dia perfeito é um dia onde fazemos coisas extraordinárias. As coisas extraordinárias podem surgir ou não, mas nem por isso o teu dia deixou de ser perfeito. Pode ser que uma pessoa que pratica virtudes todos os dias, um belo dia apareça, sei lá, ele socorre alguém de um acidente, ele faz alguma coisa muito grandiosa, e aí todo mundo diz: ó, que maravilha de ser humano. Mas se nunca tivesse acontecido esse evento aleatório, ele não deixaria de ser um grande ser humano por causa disso. Nós temos o hábito de achar que temos que nos destacar ao ponto de todos conhecerem o nosso nome, temos que ser famosos para ter um dia perfeito. Não, você precisa ter as condições necessárias para, se surgir a oportunidade, fazer coisas extraordinárias, mas fazendo coisas ordinárias todos os dias da melhor maneira possível. E isso é uma tônica, uma lógica de vida, um sentido que todos deveríamos buscar. Bom, vamos lá. O filme, então, ele começa o personagem principal, que é um ator excepcional e faz esse trabalho muito bem. Não briguem comigo se eu passar spoiler para vocês, mas nós vamos analisar o filme todo, na medida do possível, não contando exatamente o que aconteceu, né? Mas dando uma ideia da grandeza do filme. Ele desperta todos os dias com o barulho de uma senhora varrendo a rua, uma varredora de rua. Ele desperta, quando ele abre os olhos, ele imediatamente se senta, ou seja, ele não perde tempo deitado. Essa é uma coisa que muitas vezes se recomenda, nós vamos ver daqui a pouco Helena Blavatsky falando sobre isso. Despertou, levanta, diz que esse tempo que nós ficamos no umbral entre acordado e dormindo, ficar na cama é muito ruim, porque nós não controlamos os nossos pensamentos nesse umbral, e você pode ter um círculo de pensamentos negativos que deem uma tônica negativa ao seu dia. Portanto, não é interessante perder tempo. Despertou, imediatamente se coloca de pé. E ele tem uma necessidade que eu acho muito bonita e muito forte. Eu aprendi a fazer uma coisa parecida com meu professor, meu mestre, que é o diretor de Nova Acrópole, sempre gostar de ter ordem à sua volta, ainda que você esteja sozinho, por uma questão de respeito por si próprio. Ele vai lá e dobra o seu colchão, dobra as suas cobertas, coloca num cantinho guardadinho, bonitinho. Não tinha ninguém ali para ver isso, mas ele merece isso.
Vocês já imaginaram, por exemplo, uma situação de você estar num quarto de hotel e se levanta da cama e ter a necessidade de deixar a cama arrumada? Ah, não, a camareira vem daqui a pouco, deixa essa bagunça mesmo. Eu conheci uma pessoa que sempre arruma a sua cama no hotel e hoje eu faço isso também. Por uma necessidade de respeito por si próprio, por não ficar no meio do caos. E esse personagem faz exatamente isso, esse respeito por si próprio. Ele levanta, arruma a sua caminha, coloca num canto, não é? Dobra a sua coberta, a sua cama e vai fazer um momento que a gente não sabe dizer exatamente o que é aquilo, porque ele não diz. Mas ele simplesmente se coloca numa posição sentado, abre a sua cortina e olha o dia nascendo. O dia nascendo é um espetáculo excepcional. Eu me recordo, gente, uma ocasião em que eu estive na Amazônia e o barqueiro nos levou para o meio do rio Amazonas para ver o dia nascer. É uma coisa que eu nunca vou me esquecer. A floresta fica enlouquecida. Os animais gritam feito uns loucos. Você ouve grito de vários tipos de animais diferentes, de aves, de macacos. A natureza fica eufórica porque o sol está chegando. Parece que todo mundo sabe que está acontecendo uma coisa extraordinária, menos a gente. É muito impressionante essa experiência. Parece que só o homem, que está tão embotado mentalmente de tanta coisa inútil, deixou de perceber que toda manhã é um espetáculo. É como se a vida voltasse a confiar em você, colocasse uma folha em branco na tua frente e dissesse: eu confio em você, começa tudo de novo, melhor do que você fez até agora. Eu te dou mais uma oportunidade e mais uma oportunidade. E você pode reescrever a sua vida naquele dia da maneira mais perfeita que você puder. E ele se coloca ali olhando para aquela janela, talvez fazendo uma oração, talvez fazendo uma reflexão. E aí eu trouxe para vocês uma passagem muito bonita de um livro de Helena Petrovna Blavatsky, a grande pensadora do século XIX, que ela tem um livro chamado Ocultismo Prático, onde ela fala daquele homem que busca o lado oculto de si mesmo, seu autoconhecimento profundo, o lado oculto da vida, o conhecimento profundo das leis da natureza, e procura se aperfeiçoar nessa busca. Então ela coloca uma série de procedimentos que ela aconselha para a vida de uma pessoa assim. E tem um momento onde ela fala o que fazer quando se desperta. Eu achei muito bonito. E imaginei que esse homem ali, olhando para aquela janela, estivesse fazendo alguma coisa parecida. Vamos ver o que Helena Blavatsky fala sobre isso? Sobre esse momento matinal de consagração? Vamos lá. Vejam só que interessante. Oração pela humanidade. Levanta cedo, logo que tenhas despertado, sem ficar deitado indolentemente na cama, meio sonolento e meio desperto. Então reza com fervor, pedindo para que toda a humanidade possa ser regenerada espiritualmente, que aqueles que estão lutando no caminho da verdade possam ser encorajados por tuas preces, que trabalhem com mais ardor e que obtenham sucesso, e que tu possas ser fortalecido e não ceder às seduções dos sentidos. Ou seja, ela coloca uma maneira de despertar maravilhosa, né? Então muito parecida com o que ele faz. Levanta imediatamente, não fica na cama à toa e faz uma oração pela humanidade e para que você também possa crescer no dia atual. Para que a humanidade possa crescer, para que aqueles que buscam a verdade recebam um novo fôlego na sua trajetória e para que eu também me aperfeiçoe um pouco mais no dia de hoje. Uma pergunta que eu sempre coloco para os meus alunos, sempre gostei de colocar: exercícios de imaginação são uma coisa maravilhosa, gente, porque fazem com que a gente visualize situações que até então a gente não tinha parado para pensar. Os exercícios de imaginação são como uma vivência simulada. E eu sempre perguntei para eles imaginarem uma coisa bem bizarra, bem insólita. Imagina que exista realmente o gênio da lâmpada, aquele lá do filme do Aladim. E você encontra a lâmpada e tem direito a um único pedido, um só, não são três, é um só. Você pede alguma coisa do teu interesse pessoal ou você pede pela humanidade como um todo? É muito interessante que a gente pare para pensar o que seria a nossa resposta. A humanidade inteira sofrendo, um nível de ignorância terrível, o homem como o lobo do homem, como se diz filosoficamente, uma situação de carência extrema, e eu peço para fazer uma viagem para a Europa. Percebam que a tônica dos nossos maiores desejos dão muito bem a tônica do nosso nível de consciência.
Pelo que eu pediria? Helena Blavatsky diz, todas as vezes que desperta, pede pela humanidade. Considera a humanidade como um problema teu. Pede por ela, para que as dores sejam amortecidas, para que a ignorância seja minorada, para que os homens sejam cada vez mais iluminados pela ideia do bem. Pede pela humanidade. Sinta-se responsável por ela. Deseje coisas para ela. Não fique apenas no plano pessoal, do irrelevante, quando você tem uma humanidade tão carente de tantas coisas. Né? Então eu gosto muito dessa passagem do ocultismo prático, porque nos mostra um amanhecer cerimonial. E esse homem, alguma coisa parecida com isso deveria estar se processando dentro dele. Porque ele se coloca numa posição de contemplação, e é interessante, porque ele não parece um homem de muitos pedidos. Ele parece mais um homem de gratidão, de contemplação. Ele não parece daqueles que aproveitam todas as oportunidades para mendigar favores pessoais. Então eu acredito que esse homem, se pedir alguma coisa, deveria ser pela humanidade. Consagração do dia. Então ele começa e faz a sua consagração. Existe uma coisa que é fundamental, é você aprender antes de qualquer coisa importante na sua vida. Consagrar aquilo a algo maior, tirar da banalidade, fazer com que aquilo tenha um caráter sagrado. Um trabalho que vou fazer, uma oportunidade de convivência com pessoas que normalmente existe algum atrito, algo que exija mais de você, consagre essa ação. Dedique, faça uma oferenda a algo maior do que você mesmo. Porque quando nós delimitamos e consagramos uma situação, somos dotados de uma energia 10 vezes maior. Imagina que você vai fazer um trabalho no qual você tem grande dificuldade. Antes de fazer, você pensa, sei lá, no seu pai, no seu avô, alguém que te inspirou muito e diz, eu faço em nome dele. Conta se a sua energia não vai ser 10 vezes maior nessa situação. Se você não vai ter fôlego para fazer 10 vezes melhor nessa situação. Com certeza. E a consagração do dia é também uma tradição muito antiga, que deveríamos começar os nossos dias com essa tônica. Então ele começa, como eu falei, ele não parece ser um homem de muitos pedidos ou desejos, só gratidão. E aí eu coloquei uma frase de Helena Blavatsky aqui, mais uma vez, que ela diz, deseja Deus e não algo que ele possa lhe proporcionar. Ou seja, você podendo pedir a Deus ser a sua imagem e semelhança, você pede que ele te dê um carro. Você podendo pedir estar mais próximo dele, você pede às vezes uma coisa relevante que você pode perfeitamente conquistar por si próprio, se é necessário. Então deseja a Deus ardentemente, ser cada vez mais a imagem e semelhança dele, estar cada vez mais próximo da ideia da unidade, que é o atributo por excelência de Deus, chegar um pouco mais perto dele. E esse homem tem um caráter muito apropriado para esse tipo de pedido. Parece muito com ele alguma coisa assim. Né? Continuando, eu trouxe uma passagem que o diretor falou, que eu achei muito bonita, muito interessante. Não é realmente nova, Platão na República fala algo muito parecido, mas eu achei interessante a colocação dele, do Wim Wenders, que é o diretor alemão desse filme. Ele diz que fez esse personagem principal sonhando em ele ser um grande pacifista, o maior de todos os pacifistas que ele já viu num filme. Por quê? Porque é um homem plenamente feliz com a sua vida. E ele fala, esse hábito, esse vício que colocaram em nós, de sempre achar que temos que ter mais, muito mais, materialmente falando, muito mais em termos de reconhecimento do nosso nome, muito mais fama, muito mais valorização, faz que num determinado momento essa corrida desabalada para ter mais, mais e mais, faça com que, para você ter mais, alguém tenha que ter menos. E vai chegar um determinado momento que você vai confrontar uma pessoa que não vai querer entregar para que você tenha mais às custas dela. E aí você vai ter um conflito. E aí começa a guerra, e aí começa a disputa entre os seres humanos. Se todos estivessem felizes por terem aquilo que é necessário para uma vida digna, uma vida com o básico de conforto, com o básico de lazer, com tudo que o ser humano necessita, se não tivéssemos tanta necessidade do mundo inteiro nos reconhecer, se tivéssemos a capacidade de viver uma vida digna, se perdêssemos esse vício de eterno crescimento do ponto de vista material, talvez não tivéssemos tanto conflito. Porque os conflitos se produzem pela corrida desabalada de alguns por possuírem mais do que todo mundo. E daqui a pouco eles vão conflituar com alguém que não quer perder tanto assim. E daqui a pouco isso vai produzir uma guerra, um conflito violento, como tantos que temos na face da Terra hoje em dia. Conflitos de interesses. De alguém que quer poder mais do que todo mundo, quer ter mais do que todo mundo. Mas a sociedade insufla esse vício em nós.
Você quer crescer? O que significa você quer crescer? Quer ganhar mais? Quer ser mais famoso? Quer ter mais reconhecimento? Isso significa crescer para o nosso plano atual. Se você não quer, você é um acomodado. Que vida! Eu quero crescer do ponto de vista do ser. Eu quero ser um ser humano muito melhor do que eu sou hoje. Desculpem aí, mas eu realmente quero. Quero empurrar as minhas trincheiras o mais próximo possível desse horizonte de possibilidades que eu tenho. Eu não me conformo em ser do tamanho do que eu sou. Mas do ponto de vista das virtudes, dos valores, da sabedoria, não do ponto de vista de coisas materiais. Se você necessita de títulos ou de posses para se considerar grande, a grandeza é das coisas e não tua. Você é grande por quão humano você é. E isso sim, é justo que o ser humano busque sempre. Essa corrida que provocam em nós só provoca cada vez mais conflito. Platão fala a mesma coisa lá na República. Ele delineia o que seria uma cidade perfeita, onde todos teriam todo o necessário para viverem felizes. Aí um jovem que está participando do diálogo, Glauco, vira para ele e fala: que felicidade é essa? Felicidade de porcos, viver com tão pouco desse jeito. Aí ele falou: ah, você quer que as pessoas tenham um monte de coisas supérfluas? É, quero. Tá bom, então a gente vai dar essas coisas supérfluas, mas a partir de agora teremos a guerra. A partir de agora teremos os confrontos. A partir desse momento, o ser humano projeta toda a sua ambição para o plano material e não para o âmbito do crescer como ser humano. E é verdade, esse personagem é realmente um pacifista. Ele é plenamente feliz e ele coloca ele numa vida muito humilde e plenamente feliz com aquilo que ele é. Cuidado e respeito pelas suas coisas, o cuidado que ele tem pela sua roupa de trabalho. Seu trabalho é muito humilde, ele é um limpador de banheiros públicos. É com isso que ele trabalha, é um homem de meia idade que trabalha limpando banheiros públicos. Ele tem um uniforme, ele tem um cuidado com esse uniforme de deixar penduradinho para que ele possa vesti-lo. Imagine alguém não querer que amarrote o seu uniforme de limpar banheiro. Que nível de requinte, né? Ele deixa penduradinho para que ele vista, para que esteja apresentável. Quando ele sai do seu trabalho, ele vai na lavanderia, lava, traz aquilo em condições para casa. Ou seja, parece que tudo que é dele, porque se eu busco o ideal, eu procurarei fazer todas as coisas da minha vida dando o melhor para que elas sejam ideais. Eu deixo o meu coração impresso em todas as coisas que eu faço. Ele é assim. Tudo que é dele, ele vai ao limite das possibilidades para fazer bem feito. Então, o seu uniforme penduradinho, bem passado para limpar banheiros, ele o veste e vai mexer com as suas plantas. Aqui é uma foto dele mexendo com as suas plantas. Ele tem um pequeno jardinzinho, onde ele tem vários vasos, parece ser uma residência muito pequena, um apartamentozinho muito pequeno, onde ele trata ele com todo o carinho, borrifa a quantidade de água necessária em cada uma, cuida delas antes de sair. Parece que tudo que é dele recebe essa mesma atenção, esse mesmo amor, esse mesmo carinho. Ele está inteiro em tudo que ele faz. Corpo, mente e alma presentes, inteiro em tudo que se faz. Mais uma vez, ele continua seguindo esses atributos, né, de um homem ideal, segundo a tradição filosófica. Requinte na execução das suas tarefas, isso é sensacional o que ele faz. Ele chega no seu trabalho, nos banheiros públicos, ele leva um espelhinho. Porque ele quer aquela dobradinha que o vaso sanitário tem. Imagina, a gente não faz isso nem na casa da gente. Aquela dobradinha que o vaso sanitário dá, ele coloca um espelhinho para ver se está bem limpa. Para poder ele limpar ali. Um detalhe de quando tem aquela dobra que você não vê bem, ele vai com o espelhinho vendo se aquilo ali está bem limpo. E vai com todo o capricho fazendo o seu melhor. Deve ser os banheiros mais bem limpos do mundo. Eu me recordo, me lembrei nessa situação do filme, uma vez em que entrevistaram a top model Gisele Bündchen e perguntaram a ela por que ela teve tanto sucesso na profissão dela. E ao invés dela falar da sua carreira de modelagem, ela falou uma coisa que eu achei muito interessante. Sabe por que eu tive sucesso? Porque se você me pedir para limpar esse chão, se você me der essa tarefa, ele vai ficar tão limpo que você pode comer dele. É por isso que eu tive sucesso. Eu achei tão interessante aquela declaração dela, ou seja, eu me coloco tão profundamente, tão a sério, eu levo a vida tão a sério, eu dou o meu melhor em cada coisa que eu faça, e por isso eu tive sucesso. Seja lá o que for que eu faça, eu teria sucesso dessa maneira. E ele é assim, detalhista e esmerado numa coisa que parece tão desprezível para tantos, como ter um banheiro muito bem limpo. Seu banheiro é excepcionalmente bem limpo, né? Ele dá o seu melhor e tem todo o cuidado, como se estivesse arrumando o quarto de um rei.
Cada banheiro daquele é limpo como se fosse o banheiro da residência de um rei. E ele tem uma paciência grande com os contratempos. Imagina você estar com esse requinte todo, limpando um banheiro, fazendo o seu melhor. Entra um cidadão que quer usar o banheiro naquele momento. E ele sai, deixa que o cidadão entre, embora ele vá sujar tudo que ele estava fazendo, mas ele com a maior paciência do mundo. Ele tem tolerância com as necessidades das pessoas. Você não o vê irritado, triste, nada. Ele aproveita para admirar a natureza. Ele gosta muito de olhar as árvores em contraste com o céu. Ele fica ali admirando o contraste das árvores com o céu, absolutamente tranquilo. Ele entende a necessidade das pessoas. Quando aquele homem sai, ele está tranquilo, não se irrita com absolutamente nada. Se fosse aqui, colocaria um monte de cone na porta e você que se vire com as suas necessidades. Que você não entra de jeito nenhum, não é assim? Enquanto eu estou limpando, você não pisa aqui. Ele não tem isso. Ele deixa que o homem entre, use, necessita usar, use. Ele limpa tudo de novo com o maior empenho possível. Entrega, assim, tudo aquilo que ele faz. Né? Ele tem uma grande tolerância e respeito às necessidades do outro. É realmente uma figura com uma conformação de caráter muito curiosa, muito interessante. Continuando. Observação da vida em detalhes, sem julgamentos. Você não vê nenhum momento no rosto daquele homem, embora ele fale muito pouco. Se ele falar umas 10 frases no filme todo, fala muito. Eu acho que não chega a isso. Ele fala muito pouco, mas o ator é muito bom, porque as expressões faciais são muito perfeitas. Então ele presta atenção nas pessoas, ele fica olhando, por exemplo, um morador de rua dançando na pracinha onde ficava o seu banheiro. Ele aprecia aquilo que você percebe na expressão dele, uma expressão alegre de quem está vendo aquela dança. Não tem nenhuma crítica, nada de querer rebaixar aquela pessoa, nada. Ele aprecia as coisas sem nenhum tipo de senso crítico, de querer rebaixar, sem querer mostrar o negativo de nada. Aprecia com simplicidade de uma criança, como se estivesse vendo as coisas pela primeira vez. E assim ele vê a natureza, as coisas pequenas e grandes, os detalhes, as pessoas que ele vê à sua volta, tudo com a mesma pureza, com esse mesmo olhar de criança, de quem aprecia simplesmente, quem observa simplesmente, com admiração, sem esperar perfeição de absolutamente nada, nem criticar os defeitos de nada. Os olhos de uma criança, olhos de primeira vez. Tudo dele é assim. E aí tem um momento em que ele começa a tirar fotos do céu. Ele terminou de fazer o seu lanchinho, na hora do almoço dele, ele senta lá no meio do banquinho do parque, onde ficam os banheiros, ele traz o seu lanchinho de casa, ele faz aquele seu lanchinho como se fosse uma refeição de um rei de novo, muito satisfeito, muito tranquilo. Aí ele vem com a sua máquina fotográfica, imaginem vocês. Ele não é nada alta tecnologia, uma máquina fotográfica daquelas com filme mesmo, de rolo, bem antigo. E o filme é agora, de 2023, é recente. Ele pega a sua máquina fotográfica, vira para o céu e começa a tirar fotos do contraste das folhas das árvores contra o céu. Isso é, no Japão, eles chamam de komorebi. Komorebi é o claro e escuro, o contraste entre as folhas das árvores e o céu. Eles dizem que nunca você vai tirar duas fotos iguais, porque a árvore está sempre se mexendo e perdendo folhas, e o céu atrás já mudando de coloração. É sempre uma combinação única. E ele vai ali e tira várias fotos disso. Ele quer ver todo o requinte dessas mudanças, dessas pequenas modificações da árvore, do rendado das folhas de uma árvore contra o céu. Tira todas essas fotos, vai lá, revela tudo e olha aquilo tudo antes de dormir e classifica e guarda todas as suas fotos das folhas das árvores contra o céu. Dá uma importância extrema àquilo. A beleza e essa mudança nas pequenas coisas. Ele está sempre atento às pequenas coisas e valoriza extremamente esses pequenos detalhes da vida. Aprecia as belezas das coisas simples e por isso está sempre satisfeito, porque encontra beleza em tudo. Nessa pracinha onde ele trabalha, nas pracinhas onde ele trabalha, sempre tem um contato com a natureza e uma oportunidade de ele perceber beleza em alguma coisa. Está sempre satisfeito, está com a sua vida sempre cheia de beleza. E isso é extremamente compensador, né? Extremamente interessante. Preocupação com a plantinha nascendo no lugar errado. Eu achei tão delicada essa cena que dava para tirar uma fotografia e guardar. Ele está fazendo o seu lanche sentado no banquinho, de repente ele percebe que uma plantinha está nascendo sobre as raízes de uma grande árvore. E ali ela não tinha terra, não tinha muito como se aprofundar, e não teria futuro aquela plantinha.
Aí ele vai e pega uma espécie de uma metade de uma garrafa PET, alguma coisa assim, coloca a terra, retira com todo cuidado aquela plantinha dali, que não ia ter perspectiva naquele lugar, e coloca dentro da garrafinha e leva para a casa dele, para cuidar da plantinha. Para não deixar que ela não tivesse chance de crescer. Uma plantinha, o que caiu dentro do campo da consciência dele, ele está comprometido. Isso é algo altamente filosófico também. Eu posso remediar todo o mal do mundo nesse momento? Não posso, mas uma coisa eu posso. Tudo que cair dentro do campo da minha consciência, eu me comprometo a interferir de maneira positiva, a fazer diferença. E é isso que ele faz. Caiu no campo de consciência dele, é uma plantinha que nasceu num local sem perspectiva. Ele se responsabiliza. Vai cuidar daquela plantinha, se tornou responsabilidade dele. Porque ela não tinha perspectiva e passou a ter porque ele passou por ali. Ele quer fazer diferença, ele quer beneficiar os lugares por onde ele passa. E isso é a meta da vida de um ser humano. Sairmos daqui tendo beneficiado o mundo, que o mundo se torne um pouquinho melhor porque nós existimos. Fazer diferença para o outro, para o mundo, para nós mesmos. Não viver em vão. Que ele tem essa preocupação. Onde ele passa, que existe uma necessidade, ele atua. Observação da dança do morador de rua. Ele vê então o morador de rua dançando, fica apreciando aquilo ali sem nenhuma crítica. Numa outra ocasião em que ele estava passando com seu carro pela rua, ele vê esse morador de rua caminhando no meio da multidão e ele olha e se preocupa. Você percebe claramente para o rictus facial do personagem que ele se preocupa, que aquele homem naquele ambiente talvez não seja muito respeitado, talvez não seja muito reconhecido. Ele olha e se preocupa por aquele homem que ele viu uma única vez dançando na sua pracinha. Como se aquilo ali de alguma maneira tivesse passado a ser também responsabilidade dele. Ele chega um dia no seu banheiro que ele está limpando e do lado da caixa da descarga ele encontra um papel. E nesse papel havia aquele quadrado, aquelas linhas do jogo da velha, com uma bolinha colocada num canto, ou seja, a primeira jogada feita. E ele, com aquele espírito de criança que ele tem, ele não pensa duas vezes, pega uma caneta e coloca um xizinho em outro lugar, e coloca lá do lado da caixinha de novo. E vai fazer os seus afazeres, tudo normal. No dia seguinte, quando ele chega para trabalhar, ele puxa o papelzinho, o cidadão tinha colocado mais uma bolinha. Ele coloca mais uma cruzinha e coloca lá. Ele não sabe nem quem ele é, mas ele dedica um tempo àquela pessoa. Ele sai do seu cotidiano para entrar num mundo um pouco de sonho, de pureza, um pouco de brincadeira, com uma pessoa que ele não sabe quem, nem quem é e não chega a saber. Quando termina o jogo, os dois empatam, a pessoa desconhecida escreve no papelzinho: muito obrigada pelo seu tempo. Ou seja, ele dá o seu tempo, ele dá um pouco de atenção a uma pessoa que talvez só quisesse isso, um interlocutor oculto, que desse um pouco de atenção, um pouco de carinho, que se dispusesse a brincar com ela, voltar um pouco a essa pureza de criança por algum momento. E ele faz isso sem nenhum pudor, ele não considera, bom, eu sou um homem de meia idade, não tenho tempo para estar jogando o jogo da velha. Ele está sempre aberto para essa vida lúdica. Ele, na verdade, é um grande brincalhão com a vida. Nós vamos ver mais adiante isso. Ele tem uma vida tremendamente lúdica. Ele se comporta sempre como se fosse uma criança. Tá? Maduro como um homem, mas com a perspectiva de visão de mundo pura como a de uma criança. Que é interessante, né? Que são as duas pontas da vida. Se você imaginar que na nossa infância tínhamos uma visão muito pura do mundo, muito sem críticas, muito limpa, mas nós não tínhamos como protegê-la. Nós não sabíamos o valor que ela tinha. E rapidamente alguém veio e tomou de nós. Disse que era momento de crescer, que aquilo não tinha nenhum valor. E nós perdemos isso. Disse que a maturidade seria o momento em que você recupera essa visão pura da criança, mas agora com condições de defendê-la. Sabendo o valor que tem e não deixando que ninguém roube isso de você. A mesma pureza, o mesmo frescor, a mesma visão lúdica da vida, mas agora sabendo o valor que tem e não deixando que ninguém te roube isso. Ele tem essa capacidade de guardar em si o valor dessa vida pura de uma criança. Bom, a sua rotina é bem parecida nos dias da semana, né? Ele vai lá, bota os seus filmes para revelar, rolinho de filme, isso é uma coisa interessante, ele não tem nenhum interesse em modernidade. Parece que ele é uma pessoa ligada só àquilo que lhe faz falta, aquilo que ele necessita. Como ele não necessita de quase nenhuma das modernidades, ele não dá a mínima bola para uma máquina fotográfica melhor que não use filme, ele não está nem aí para isso.
O filme está muito bom para ele, ele não precisa de outra coisa. Ele não preocupa, por exemplo, as suas músicas, que ele tem muito cuidado com as suas músicas, são selecionadas e gravadas em fita cassete, imagine você, fita cassete. Ele tem um toca-fitas cassete no carro, e as suas músicas são todas em fita cassete. Vocês vão dizer, ah, não, mas ele está deixando as comodidades do mundo moderno para trás. Se a gente for parar para pensar, será que a gente necessita mesmo de todas essas comodidades? Eu fico um pouco surpresa quando eu vejo o lançamento do próximo iPhone, a fila de pessoas, a confusão, porque ele tem 1 ou 2 comandozinhos a mais do que o anterior. Você vai usar isso? Recentemente um celular meu caducou, que eu fiquei muito revoltada, porque ele só tinha 6 anos, e caducou de um jeito que não funcionava de jeito nenhum, fiquei muito revoltada com isso. Eu fui olhar, gente, eu não devo ter usado nem 20% das funções que aquele celular tinha, que ele caducou, e não precisei em momento algum de mais do que 20% das funções que ele tinha. Por que nós temos que nos sentir tão necessitados de alta tecnologia, se não temos realmente essa necessidade? A boa ação é aquela que atende a uma necessidade no mundo ou em nós. Aquilo que é bom é aquilo que é necessário para o mundo ou para nós. Por que eu necessito de tanta parafernália? Por que necessito me colocar dependente de tanta coisa que eu não sabia nem que existia? Ele não está interessado naquilo que está fora do seu círculo de necessidades. Então é tremendamente conservador. É uma máquina fotográfica com rolo de filme e é as suas fitas cassete com as suas músicas, tá? Selecionadas. Muito interessante, porque as músicas praticamente dialogam com o filme. Falando do nascer de um dia, falando da natureza, as músicas são muito bem selecionadas e dialogam com o filme, tá? Então, ele sai do seu trabalho, coloca os seus filmes para revelar, vai para um banho público e toma um banho relaxante, né? Depois do seu trabalho, toma um banho relaxante, coloca as suas roupas para lavar numa lavanderia, vai jantar sempre no mesmo lugar durante a semana, que é um barzinho, uma lanchonete muito simples, mas onde serve uma comida que ele gosta. Ele é extremamente conservador com as coisas que são boas, não é um amante de novidades indefinidas, ele conserva aquilo que ele considera como bom. Então ele vai todos os dias naquele lugar e faz aquele lanche, é o seu jantar, naquele mesmo barzinho, naquele mesmo lugar que ele considera que a comida é muito boa. Ele tem uma rotina, então, que alimenta não só corpo, mas corpo e alma. Ele está sempre cercado de coisas que ele considera como boas, como belas, como necessárias. Ele tem uma rotina que se preocupa em alimentar corpo e alma. E ele tem uma paz de espírito que a gente percebe claramente que é a felicidade humana maior que a gente possa perceber. Paz de espírito, estar quites consigo próprio, ter tudo o que necessita para ser feliz. Estar sempre buscando um pouco mais de beleza, um pouco mais de bondade, os atributos humanos por excelência. Ter sempre uma ambição interna de crescimento e não externa. Eu trouxe esse conto porque eu achei interessante lembrar desse conto para vocês. Um conto oriental que conta que havia um homem que era um mestre, era muito sábio, que caminhava com seu discípulo. E esse homem era o mestre oriental, ele carregava um lenço pendurado no pescoço, como é comum nessas tradições. Aí diz que veio um ladrãozinho de rua, puxou aquele lenço do pescoço dele e saiu correndo. E o discípulo dele ficou, não, eu vou correr atrás dele, vou tomar o lenço dele. Ele falou, não, deixa. Ele só queria um lenço, eu podia dar tanta coisa para ele. E ele só queria um lenço. Eu fico imaginando um homem como esse, só queriam que ele lavasse os banheiros, que ele tinha tanta coisa para dar para a humanidade, tanto a ensinar, tanta riqueza de vida. Mas se nós queremos aprender alguma coisa, vamos atrás de alguém que tem um rótulo de grande, e não às vezes atrás dessas pessoas que são grandiosas na vida simples que levam. Ele tinha muito mais a dar, e as pessoas queriam muito pouco dele. É muito interessante esse cerimonial da vida. Para quem já leu Confúcio, os Analetos, ele fala muito sobre isso. Um cerimonial onde todas as coisas que têm que ser feitas sejam feitas da melhor maneira possível e não falte nada. E ele tem, mesmo dentro da vidinha solitária dele, um cerimonial. Ele toma o seu café, ele separa as moedinhas para quando ele desce do seu prédio ir na máquina de café e pegar a latinha de café. E vai para o seu trabalho tomando café, na hora do almoço ele para tudo, vai lá para o banquinho, faz o seu lanche, tira as fotos do céu, faz o seu lanche, como se fosse a melhor coisa do mundo.
Você não vê da parte dele nenhuma crítica de que isso poderia ser melhor, ou eu poderia estar comendo alguma coisa muito mais gostosa. Ele saboreia aquilo que ele tem como a melhor coisa do mundo. À noite vai e faz o seu jantarzinho da mesma maneira. No final de semana ele tem um restaurante específico que ele vai todos os fins de semana, que ele considera a comida boa, o ambiente bom, as pessoas agradáveis, e ele vai ali pontualmente. Ele obedece a um cerimonial de vida, mesmo com a sua solidão e mesmo com toda a simplicidade da sua vida. Ele tem um cerimonial que muitas vezes hoje não damos valor nenhum. Às vezes temos condições muito melhores de manter um cerimonial de vida. Chega a hora do almoço, tem uma pessoa na mesa, outra na frente da televisão, o outro lanchando no quarto, o outro na frente do celular. Nós não damos valor a essas cerimônias da vida, que Confúcio considerava como tão especiais e realmente são. Momentos de conjunção, momentos de comunhão, momentos em que você deve pensar que está alimentando mais do que o corpo, está alimentando um pouco a sua alma, refletindo sobre o seu dia até aquele momento. São momentos de elevação de consciência, são os cerimoniais do dia a dia. E ele mesmo com uma vida tão solitária, ele tem os seus cerimoniais todos certinhos. O seu café, o seu almoço, a sua janta, ele mantém, poderia ter uma vida caótica, que ele comesse quando bem entendesse. Ele mantém os seus horários, mantém o seu cerimonial de vida, todo certinho nos horários certos. Está na companhia de si próprio, e isso é suficiente. Ele está na companhia da sua própria consciência, e isso é uma companhia mais do que digna, portanto merece ter todo o cerimonial da vida. Estar consigo mesmo é algo muito especial, merece todo o cerimonial da vida, e ele o faz pontualmente, com toda a frequência, com toda a seriedade, cumpre com a cerimônia da vida. Em um determinado momento aparece um jovem para trabalhar com ele no outro turno. No turno em que ele deixa, entra o outro turno da pessoa que faz à noite, entra um jovem totalmente desmiolado. E você percebe que ele é duro com o jovem, tenta discipliná-lo, tenta falar duro, mas ao mesmo tempo ele é sensível à necessidade do desmiolado do jovem. O jovem quer conquistar uma namorada e ele não tem nada para oferecer para a namorada. Aí pede para sair com a namorada no carro dele, que era um carro que ele só usava para ir o trabalho. E ele, apesar de rígido com o rapaz, querendo educá-lo e tudo mais, ele empresta o carro, ele indo junto. Então vai o jovem com a namorada na frente e ele no banco de trás, olhando a menina mexer naquele celular cheio de funções, olhando eles mexerem nas fitas cassetes dele. Ele vai ali no fundo vigiando tudo, mas empresta o carro. Ele tem uma compreensão muito grande de que tem que educar o jovem, tem que ser duro com ele para que ele melhore, mas ao mesmo tempo tem uma grande compreensão das necessidades dele, que era apenas um jovem, e faz todo o possível para ajudar. Um jovem tão desmiolado que lá pelas tantas vai abandonar o emprego e deixá-lo dobrando o seu expediente, trabalhando um dia inteiro. Mas ele, enquanto estava com ele deu o seu melhor. Procurou educá-lo, procurou ajudá-lo nas suas legítimas ambições de ter uma namoradinha que é próprio da idade dele, procurou ajudá-lo da melhor maneira possível, educando, amparando os seus sonhos, fazendo o melhor que ele pôde, enquanto ele esteve na companhia daquele jovem. Aí veio o final de semana. Lá pelas tantas, no meio do filme, a sobrinha dele foge de casa. Até então a gente não sabe nada de família dele. E o filme fala muito pouco. Mas vem a menina, foge de casa e vai ficar com ele naquele minúsculo apartamento dele. Ele coloca ela dormindo no local onde ele dormia, vai dormir em outro cômodo, não sei onde, da cozinha, sei lá onde, que é um lugar muito pequeno. E ela vai com ele para todas as atividades. E ela parece ser uma menina que tinha uma vida muito confortável, uma vida de muitas posses. Ela olha para ele naquela vida simples, de limpador de banheiro. A princípio ela fica um pouco constrangida, mas depois ela vai criando admiração e respeito por ele, pela maneira como ele fazia as coisas, pela maneira dele não se envergonhar de absolutamente nada, fazer as coisas com o maior orgulho possível diante dela, como se estivesse sozinha, mostrar para ela o que ele fazia, sem se intimidar por ser um lavador de banheiros. E ela acaba se admirando por ele exatamente por isso. Né? Ele não procura, quando a sua irmã vai visitá-lo, porque vai pegar a sobrinha de volta, vai com um carro chiquérrimo na porta do apartamento dele para pegar a filha de volta, ela pergunta, mas você, é verdade que você limpa banheiros públicos? E ele super contente, limpa banheiros públicos, com um sorriso no rosto. E ela começa a chorar, que coisa terrível. E ele olhando para ela, ela está chorando de quê, essa moça? Por quê? Absolutamente sem entender o que tinha para chorar numa coisa dessa. Sendo que ele era um profissional que estava feliz com o que fazia, fazia da melhor maneira possível, se orgulhava disso.
Ele não nem entende por que isso poderia ser considerado indigno por alguém. Porque a dignidade que ele imprimia em tudo que ele fazia não é para ser lamentado por ninguém. Aquilo ali estava totalmente fora do seu parâmetro de compreensão. Ele não parece entender quando a irmã tem pena dele. Você percebe que num determinado momento a irmã o abraça e ele chora. Ela fala do pai deles que não reconhece mais os filhos e ele chora. Ela vai embora e ele fica algum tempo ali chorando. A impressão que dá pelo carro que a irmã tem, pela vida confortável, que ele veio de uma família que tinha uma vida confortável. E, portanto, ele teve a oportunidade de comparar os dois tipos de vida. Contraste gera consciência, né? Ele teve uma vida provavelmente com muitas posses. Estava vivendo aquela vida ali. Aquela vida que ele vivia não o fazia chorar, mas a lembrança do passado sim. Não é curioso isso? A lembrança de uma vida com todo o conforto, com todas as posses, isso lhe fazia chorar. Não sei o que deve ter acontecido aí, mas foi algo doloroso para ele. A sua vida atual não o fazia derramar nenhuma lágrima. Ele estava em paz e muito feliz com aquilo que fazia. Então se mostra que ele não é uma pessoa que está feliz porque não teve outra oportunidade. Ele esteve numa classe social bem acima, experimentou o que era viver lá, e agora está vivendo numa classe social considerada muito abaixo. E ele comparou os dois e ainda assim ele acha que a sua vida de agora é perfeita, é muito melhor. Ou seja, ele teve a experiência e pôde escolher. Ele não era inconsciente de que havia outras formas de vida. A sua vida do passado o fazia chorar e a vida do presente apenas o fazia sorrir. Continuando, a rotina de final de semana dele é extremamente bonita, né? Como o seu dia a dia. Ele não usa o carro nos fins de semana, ele pega uma bicicleta e anda. Quando a sua sobrinha vem, ele sai passeando com ela de bicicleta, para nos mesmos pontos da cidade para apreciar a beleza. Para ali e fica apreciando a beleza daqueles pontos da paisagem. Faz aquele circuito de sempre, aprecia a beleza de vários pontos, aí volta lá, faz as suas tarefas todas que ele tinha que fazer, vai no restaurante que ele é habituado a ir. Quando o filme mostra ele indo nesse restaurante, parece ser um lugar muito pequenininho, mas que ele vai todos os finais de semana e é super bem recebido lá. E mostra a dona do restaurante cantando, ela tinha uma voz muito bonita e cantava muito bem. E ele apreciando ali a beleza dela cantando, a dedicação dela naquele prato que era tão bem feito, ela fazia especialmente para ele. Ele se sentia absolutamente feliz naquele lugar, que era um cantinho escondidinho numa pontinha da cidade. E apenas ali. Ali havia alguém parecido com ele, que dava o seu melhor naquilo que fazia. Portanto, era um lugar pequeno e humilde, mas que tinha a melhor comida possível, porque era alguém que tinha uma tônica de vida muito parecida com a dele, que dava o seu melhor no que fazia. E quem dá o seu melhor sabe reconhecer os seus pares, sabe reconhecer quem faz o mesmo, que ele valorizava extremamente aquele lugar. Aprecia e conserva lugares onde se sente bem, valorizando-os, ele tem a virtude do discernimento. Sabe reconhecer não só o conforto físico de um lugar, mas todo um ambiente, todo o nível das pessoas que estavam lá e valoriza os lugares que para ele são harmoniosos, que para ele fazem com que ele se sinta bem, com que ele se sinta elevado, com que ele se sinta bem. Aí ele encontra um homem, esse homem parece que foi o primeiro marido daquela senhora dona do restaurante. E esse homem, por alguma razão, acredita que ele tem algum interesse naquela senhora. E ele está próximo de morrer. Tem uma doença grave, está condenado à morte. E vai conversar com ele, explicar para ele que ele não tinha mais nada com aquela senhora, que ele continuasse visitando lá. Ele fica meio surpreso, porque ele não tinha nenhuma intenção com aquela senhora, ele só ia comer ali. Mas, de qualquer maneira, o homem, que era um homem de meia-idade como ele, conta da situação dele de saúde, que era um doente terminal, tinha pouco tempo de vida. E ele era uma pessoa tão pura que ele acaba brincando com esse homem, fazendo uma brincadeira os dois. O homem vira para ele e diz: será que quando duas sombras ficam uma por cima da outra, ela fica mais escura? Ele imediatamente propõe eles a praticarem. Eles ficam diante da luz, um e o outro por trás, para ver se a sombra é mais escura quando tem dois corpos diante da luz do que quando tem um só. Não contente com isso, imediatamente ele convida o outro para brincar de tentar pisar na sombra um do outro. Aí, de repente, você vê uma cena insólita de dois homens de meia idade brincando de pisar na sombra de um do outro, para lá e para cá, brincando, correndo como duas crianças. Um homem que estava perto de morrer, numa situação dramática, teve um momento
de pureza de uma criança brincando de pisar na sombra. Por alguns momentos ele deu a ele essa pureza de vida que ele tinha. Por algum momento ele levou esse homem para a posição de consciência dele, de pureza, de leveza. Por um momento aquele homem esqueceu de todas as suas dores e foi uma criança junto com ele, brincando de pisar na sombra um do outro. É impressionante como ele tem capacidade, para aqueles que se abrem para isso, de contagiar com aquilo que ele é. Que aquele homem, como ele, naquele momento, era apenas uma criança se divertindo tremendamente. E os problemas todos deixaram de existir por aqueles momentos. Ou seja, uma pureza contagiosa, uma pureza que é capaz de ser passada adiante. É muito bonita essa interação. Em filosofia a gente fala muito sobre isso. Imagine que você esteja andando pela rua e encontre com um amigo. E vocês conversam aí, um conhecido, conversam, sei lá, por 2, 3 minutos e cada um segue na sua direção. Como fica a consciência de vocês depois desse encontro? E a consciência desse amigo também? Ela fica mais ou menos elevada do que estava antes do encontro. Ou seja, você está sendo fator de soma na vida das pessoas que passam por você? Porque de encontros desse tipo vai se constituir a vida. Se eu estou sendo fator de subtração, se as pessoas saem com a consciência mais baixa quando encontram comigo, vai chegar um determinado momento que eu posso chegar à conclusão que era melhor que eu não tivesse existindo, que eu só subtraí na vida das pessoas. E claro que isso é uma coisa absurda que ninguém nunca gostaria de constatar. Você passa pela vida das pessoas e as deixa melhores do que estavam antes, com a consciência mais elevada, com uma oportunidade de ter um minuto de elevação para coisas puras, limpas, boas. Significa, você está fazendo diferença, você não está vivendo em vão. Você está sendo um fator de soma. Tem coisa mais bonita do que alguém chegar para você e te dizer: graças a você, eu superei aquele problema. Graças a você eu estou onde estou. Graças a você eu conquistei tudo o que eu conquistei. O que significa isso? Você foi fator de soma na vida dessa pessoa. Você não viveu em vão. E o contrário, quando alguém diz: apesar de você eu conquistei as coisas que tinha que conquistar. Ou seja, você foi um fator de subtração. Você me atrapalhou e apesar de você eu consegui alguma coisa. É lógico que isso não é desejável para ninguém. E o que ele mostra é essa capacidade que ele tem, tão simples, tão simplório, com uma vidinha tão simples, de puxar a consciência das pessoas para cima, mesmo nas situações mais dramáticas, como a situação desse homem. Ele tinha essa capacidade, embora seja uma pessoa considerada pela sociedade tão simples, que não tem nada para dar. E ao final, o filme terminando, o que acontece? Começa mais um novo dia. Eu estou dando spoiler, sinto muito para aqueles que não assistiram. Mas é até melhor porque vocês não ficam com expectativa de que aconteça alguma coisa muito diferente, porque senão vão se frustrar. Não acontece nada diferente. Ele pega o seu carro e vai trabalhar e escolhe, muito rigorosamente, ele escolhe aquela música que ele quer ouvir, que vai elevar a sua consciência. E ele vai, você percebe no rosto dele, o ator é muito bom, que ele vai olhando para as coisas, você vê que ele está se preocupando com uma coisa, está enxergando outra, está ligado em tudo o que está acontecendo à volta dele no trajeto, e cantarolando a música que toca na sua fita cassete. Uma música que fala de mais um dia, de mais uma manhã que se inicia, de mais uma trajetória. Ele termina num estado de felicidade idêntico ao que ele começou, vivendo a sua vida simples, mas perfeita em todos os detalhes. Perfeita em tudo aquilo que ele pode alcançar. Ou seja, é uma demonstração de que dias perfeitos não são impossíveis. É um filme muito requintado no sentido de que junta várias observações filosóficas pertinentes sobre o que seria uma vida ideal, comprometida em beneficiar as pessoas à sua volta, em ser fator de soma, procurando não ter ambições materiais muito grandes, procurando se preocupar pelo bem do outro, do todo, procurando fazer diferença, procurando dar significado a cada ato da sua vida, dando ali o seu melhor. E ele é uma demonstração disso, está vivo, está participando da vida de tudo que está à volta dele em detalhes. Acho curioso ele olhando aquelas fotografias daqueles céus com aquelas plantinhas lá, aqueles galhos da árvore. A gente olha, nós impacientes e ansiosos como somos, não teríamos paciência para olhar aquelas fotos nem um minuto, é tudo igual, é tudo a mesma coisa. Ele olha e vê as diferenças e aprecia e curte tremendamente aquilo. O fato de que uma cena na natureza jamais se repita. Ele é consciente disso e procura estar presente a todas essas cenas da vida. Procura estar dando o seu melhor em todas essas cenas da vida.
O que eu falava para vocês, ele poderia ensinar mais. Com certeza, se ele tivesse alguém que estivesse ao lado dele e quisesse aprender, ele teria muita coisa para ensinar. Ele tem muita coisa muito diferente do homem comum, ele tem muita individualidade, porque se ele fosse um homem massa, nada dessas coisas ele seria capaz de fazer, porque ninguém faz. O comum, o cotidiano não é ser assim. Portanto, ele tem uma individualidade muito forte, ele sabe quem ele é, ele se respeita, ele tem uma identidade muito forte. Ele se respeita e não deixa que ninguém roube isso dele. Ele teria muito a ensinar a alguém que quisesse aprender. Mas a sociedade, infelizmente, não está muito interessada nesse tipo de aprendizado. Nós queremos aprendizados técnicos que nos façam ter mais rendimentos ou mais fama. Não queremos aprendizados humanos que nos tornem seres humanos melhores. E esse homem, com certeza, teria muito desses aprendizados, que no final das contas, nós não somos felizes porque não os temos. Nós não damos valor a eles quando se apresentam, mas não somos felizes porque não os temos. Porque é o que realmente a nossa alma clama, que nós possamos dar um espaço para ela na nossa vida, para que ela se manifeste. Porque isso é a vida de um homem que tem a sua alma presente todos os seus dias, da manhã até a noite. A nossa alma grita dentro de nós, querendo que nós demos um espaço para estar presente na nossa vida. E nós não ouvimos. E essa angústia se arrasta por toda a nossa vida. De algo que queria nascer e nós não deixamos. Não demos espaço. Um parto que não quisemos fazer. Nós teríamos muito a aprender com um homem simples como esse. Mas quando procuramos um professor dentro da sociedade, vamos procurar alguém que tem um grande título intelectual. Pelas vossas obras vos conhecerei. Não é isso que diz a Bíblia? Pelas vossas obras, não pelos vossos rótulos ou pelos vossos títulos. Mostre-me o seu dia. Mostre-me como você vive. E aí você vai chegar à conclusão se você tem ou não alguma coisa a aprender com essa pessoa. Né? Sócrates tinha uma frase que eu fiz uma paródia dela. Ele dizia, fala para que eu te veja. E eu fiz uma paródia colocando, age para que eu te veja. Vive, que eu quero ver que nível de sabedoria você tem. Que resposta você dá às adversidades. Quero ver como você valoriza aquilo que você tem. Como você procura expandir aquilo que você é. Age, vive, para que eu te veja. Se nós tivéssemos esse hábito de observar, talvez encontrássemos muitos mestres soltos pela sociedade afora. Muitos homens que têm muito a ensinar sobre a arte de viver humanamente bem. Nós não enxergamos. Só enxergamos aquilo que dentro dos nossos códigos sociais tem status, tem valor, tem alta renda, é invejado. Às vezes, não sei se isso já aconteceu com vocês, de uma pessoa que a sociedade inteira inveja pelo status que tem, pela riqueza que tem, aí ela vai ser entrevistada, aí você assiste essa entrevista. Com 5 minutos de entrevista, você está com pena daquela pessoa. Meu Deus do céu, que enrascada que ele está metido, que nível de consciência. Como suporta isso? Como vai sair dessa? É só você ter um pouquinho mais de reflexão e ir além da aparência das coisas, que você vai perceber que muito daquilo que o mundo inveja é lamentavelmente sofredor e triste. E muito daquilo que o mundo ignora é dotado de um excepcional valor. A arte de viver é algo que pode e deve ser ensinado e que todos nós deveríamos estar interessados em aprender. E não somos capazes nem sequer de reconhecer quem possui algo dessa arte. Filosofia trabalha exatamente com essa arte de viver e procura transmiti-la, passar adiante. Porque sabemos que a partir disso, mais uma vez uma frase bíblica, tudo mais será dado por acréscimo. Sabemos responder à vida de maneira humana. Aquele que sabe responder à vida de maneira humana, que deixa um rastro humano por onde ele passa, esse realmente tem algum grau de sabedoria. Esse tem muita coisa para ensinar. E a nossa vida seria bem diferente se tivéssemos essa possibilidade de reconhecimento. Reconhecer aquilo que realmente é dotado de valor, aquilo que realmente dá sentido à vida. Dentro da filosofia, nós procuramos despertar para essas coisas. Talvez alguns tenham achado o filme curioso, alguns acharam monótono, mas um filósofo vai encontrar aí o valor de várias verdades profundas e antigas que estão sendo colocadas como uma referência para ter um dia perfeito, para viver bem.